Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu gostaria de falar um pouco sobre fé e sobre o real sujeito, sabe? Que é o um que todos somos. Eu estava estudando Zizek e aí eu vi uma frase muito importante, sabe? Que me fez pensar um pouco. Que é essa passagem de Zizek, que ele fala: o sujeito é inerentemente político, pois não fundamenta suas raízes em uma substância firme qualquer, mas ele se encontra em uma situação aberta, sabe? O que torna todo sujeito um sujeito político, na visão de Zizek. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o real sujeito, sabe? Primeira coisa, velho. Uma das coisas principais a entender, assim, tanto na compreensão de vida, da sua vida, de compreensão de como a sua mente funciona, de compreensão de como o universo funciona, é você entender que tudo é uma coisa só, entende? Que você, eu e todo um que somos, todo o universo, o sistema solar, enfim, todas as formas em que se manifesta o universo, são formas do próprio um que tudo é, entende? Tem uma passagem da Tábua de Esmeraldas que fala justamente sobre isso. Tudo veio do um e dele e através dele tudo se manifesta, sabe? É mais ou menos assim a passagem. Mas o entender essa unidade é muito importante, sabe? Porque o diálogo entre ti e o próprio um que tu és é a própria sabedoria, velho. Sabe? É a manifestação da sabedoria em si. Entende? A real sabedoria é justamente entender a própria unidade, como ela se dialoga contigo. E desse diálogo gera sabedoria. Esse diálogo é a própria dialética, entende? O diálogo entre um e ele mesmo, sabe? Então, logo depois que eu vi essa frase de Isaac, eu pensei numa frase mais ou menos para refutar o que ele disse, que é: o sujeito é inerentemente político, pois a política em si é a construção do bem para todos, todo um que somos, entende? O real sujeito, sabe? Ou seja, o real sujeito só constrói justamente a real política, que é a construção do bem para o real sujeito, entende? Para o um que todos somos, sabe? E aí, justamente sobre isso, que eu gostaria de falar mais um pouco hoje. Que a política é a própria construção do bem para todos, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Logo, se manifesta-se em todo o sujeito através da substância una, a própria essência, um que tudo é, logo, o único sujeito. Logo, todo sujeito, que todos somos, é político, sabe? Ou seja, concordo com Zizek e discordo sobre a substância. Porque a ideia de Zizek de substância é diferente da ideia que apresento aqui, sabe? E aí, para falar sobre essa substância una, eu pensei em duas formas de entender dois conceitos importantes, que é o conceito de praxe e de fé, entende? Primeiro é entender o que é a fé realmente. A fé não é só crer. Crer somente é crença, entende? Não é só a crença que gera a fé. É o crer e obedecer, entende? Quem tem fé em Cristo realmente crê e obedece ao Cristo. É um só dentro do próprio Cristo, entende? Ou seja, vive o Logos divino e imutável, o próprio Cristo, a verdade, o bem e o caminho dentro de si, sabe? E reconhece isso, sabe? Logo reconhece a própria igreja, que é o um em Cristo que todos somos, entende? Que não está presa a seitas ou outras formas de manifestações, mas em si é a própria Assembleia Una à frente ao Pai, entende? Essa é a real igreja. Logo, a fé é crer e obedecer. A ligação que faço com a fé é muito importante de entender. A fé
ela é formada por dois arcanos maiores, ou seja, dois mistérios superiores, que juntos formam a própria ideia da própria fé, entende? Que é justamente a lei, que é a essência que rege a própria matéria, entende? Ou seja, através do próprio Logos, ou seja, um que todos somos, é regido pela própria essência do que todos somos, que é o real ser, o real sujeito, entende? É justamente nisso que discordo do materialismo dialético, o histórico dialético de Marx, entende? Porque ao analisar apenas o homem e a mulher, apenas pela visão do ser social, se esquece da real visão, entende? Do real movimento único do que todos somos, que é o ser real, que todos somos, entende? Logo, o que constitui a consciência humana não é o seu ser social, entende? O que constitui a consciência humana é justamente o ser real, o sujeito único que é o que todos somos, entende? E justamente ao você tentar aplicar essa metodologia do ser social para compreender a humanidade, você nunca vai compreendê-la realmente, porque você não está entendendo qual é o real ser, que a humanidade não é um ser, que a sociedade não é um ser à parte do ser real, entende? O ser humano que vive em sociedade, ele apenas é uma parte da própria unidade que tudo forma, todo o universo, entende? É nisso que está a esquizofrenia e a ilusão do materialismo histórico dialético, entende? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre a compreensão da fé como a própria sabedoria. A fé é formada pela lei, ou seja, a essência que rege a todo que todos somos, o próprio Pai, Elohim, dentro de nós, mostrando a verdade, sendo a própria verdade através da realidade, ou seja, tanto no micro, dentro da gente, quanto no macro, no que se expressa fora da consciência objetiva humana, entende? Essa compreensão é a compreensão da própria lei, sabe? A própria verdade. Mas, além disso, é necessário entender a vontade, o caminho, que é a própria verdade, a própria lei, entende? Ou seja, na compreensão da lei se compreende o caminho, que é a própria vontade una com o próprio Pai dentro da gente. Quando vivemos a vontade una do Pai dentro da gente, vivemos em onisciência, entende? Em onipresença e onipotência, sabe? Através da própria vontade do Pai dentro da gente, a própria verdade, entende? Que é a única forma de se exercer o poder, logo o arcano 15, que é a própria lógica, é justamente através da verdade, que é justamente a lógica. A lógica é apenas o processo da própria verdade. O exercer o poder é apenas o exercer a consciência da verdade e mostrá-la e exercê-la, sabe? Tanto através do falar a verdade com o próximo, quanto através da própria compreensão da ordem do Pai dentro da gente, o que rege a própria realidade, por ser a própria verdade, entende? E aí a gente compreende, nessa compreensão, a praxe real, sabe? A praxe una, que não é só a compreensão da própria verdade, sabe? Dentro da gente. A teoria em si, sabe? A compreensão da verdade, de qual é o movimento real do objeto em si, e exercer uma ação para a mudança do movimento real do objeto, entende? Essa é a real praxe. Logo, não há sabedoria apenas no conhecer o movimento real, entende? Só há sabedoria através do conhecer o movimento real, através da própria praxe, ou seja, da teoria, ou seja, da verdade, e da ação, que é exercer a própria verdade, sabe? E aí hoje eu fico por aqui, acho que o vídeo ficou legal até aqui. Peço para que se inscreva no canal e curta o vídeo se realmente curtiu. A gente tem um Patreon e o Apoia-se logo embaixo, caso vocês queiram apoiar a gente, e até mais.